Boa noite. Dando início à nossa sessão ordinária no dia de hoje, 17/3/2025. Cumprimento a mesa diretora, vice-presidente Fabiano Goulart, primeiro secretário Tadeu Rocco, segundo secretário Donizete. Cumprimento os demais vereadores André Barqueiro, Michel, Marquinhos, Xande e Matheus. A diretora da Câmara, Andréia Zani, o nosso assessor jurídico, Dr. Carlos, e o assessor legislativo, Jonatas Lucchesi. E todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento, pedindo a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Hoje eu convido o nosso vereador Xande para fazer um momento de oração. Gostaria agora de fazer uma oração aqui a Deus, né? Que corra tudo bem nessa sessão e que Deus esteja conosco nesse momento. Querido e amado Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, te pedindo a bênção. Porque o Senhor entre nos nossos corações, na minha mente, na nossa mente, para que a gente possa sempre fazer o melhor para o nosso município. Que o Senhor guarde a vida de cada um que está aqui, aqueles que estão assistindo em casa, né? Aqueles que vão assistir depois, que o Senhor guarde também a vida da nossa família, que o Senhor possa nos abençoar no entrar e no sair também, que o Senhor possa cuidar de nós, Pai. Oramos hoje em nome de Jesus. Amém. Tendo a ata da sessão anterior ficado à disposição dos senhores vereadores, coloco a mesma para apreciação. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem. Declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário, vereador Antônio Tadeu Rocco, para que proceda a leitura da matéria do expediente. Boa noite a todos. Dando sequência aos trabalhos de hoje pela Casa, segue a pauta. Projeto de Lei número 4 de 2025. Dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública ao Instituto Lucas Inácio Boa Morte e da outras providências. Esse projeto de lei será encaminhado para as comissões. Requerimento número 003 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime, André Rogério Barqueiro. Solicita ao senhor prefeito ilustríssimo senhor Benedito José Púpio, prefeito municipal de Jandaia, para a promoção de uma parceria com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, com o intuito de oferecer cursos de capacitação em licitação e pregão eletrônico para as empresas do nosso município. Requerimento número 00425/2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime Silva e André Barqueiro. Solicita ao prefeito municipal Benedito José Púpio, requerendo um estudo visando a contratação de uma empresa especializada na elaboração de projetos com o objetivo de atender a crescente demanda por obras e melhorias em nosso município. Requerimento número 005 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime Silva e André Rogério Barqueiro.
Solicita ao ilustríssimo senhor Benedito José Púpio, prefeito municipal, requerendo informações detalhadas sobre a reforma do pronto atendimento médico PAN de nossa cidade. Requerimento número 003 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon e Adriana da Cruz Jaime. Solicita ao prefeito municipal Benedito José Púpio informações acerca da situação dos poços artesianos que foram perfurados no município. Requerimento número 004 de 2025. Vereadores José Mateus Barbosa, Michel de Azevedo Ferreira e Alexandre Costa, solicitando que requerem à mesa cumprida todas as exigências regimentais, o envio deste através do ofício ao excelentíssimo senhor Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, solicitando a inclusão da Vila Rural Paraíso no programa Asfalto Novo Vida Nova, visando a pavimentação asfáltica. Requerimento número 002 de 2025. Vereador Donizete de Oliveira, presente subscreve, requer ao senhor Benedito José Púpio, solicitando que coloque placas com o nome das ruas e de sinalização vertical no Jardim Morumbi, de nossa cidade. Requerimento número 010 de 2025. Vereador José Marcos da Silva, solicita ao excelentíssimo Benedito José Púpio, prefeito municipal, que realize a cessão de um carro da Prefeitura Municipal para a Casa Lar, Casa de Abriga Menores da comarca de Jandaia do Sul. Requerimento número 011, vereador José Marcos da Silva, solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que realize melhorias, readequações nas rampas de acesso às calçadas de nossa cidade. Vereador Alexandre Costa, solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que autorize a disponibilidade para o contribuinte a opção de pagamento do IPTU e outros tributos municipais por meio de cartão de débito e crédito. Requerimento número 010 de 2025, Alexandre Costa, solicita ao excelentíssimo prefeito Benedito José Púpio que realize uma reforma completa no salão comunitário do Jardim Esmeralda de nossa cidade. Requerimento número 003 de 2025. Vereador Fabiano Goulart Marafon solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que realize a perfuração de um poço artesiano onde está localizada a capelinha da Estrada Velha para Marumbi, Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia. Requerimento número 004 de 2025. Vereador Fabiano Goulart Marafon solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio a limpeza do terreno localizado ao lado da Escola Municipal do Campo Gonçalves Dias, no distrito São José, situado na rua Henrique Mondini. Requerimento número 004 de 2025. Vereador Fabiano Goulart Marafon solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio a limpeza do terreno localizado ao lado da Escola Municipal. É o mesmo. Houve uma repetição aqui.
Requerimento número 008 de 2025. Vereador André Rogério Barqueiro solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que realize recapeamento asfáltico em todo o distrito de São José, de nosso município. Requerimento número 009 de 2025. Vereador André Rogério Barqueiro solicita ao prefeito Benedito José Púpio que realize a manutenção das estradas rurais de nosso município com raspa de asfalto. Requerimento 001 de 2025. Vereadores Antônio Tadeu Rocco, Donizete de Oliveira, José Marcos da Silva, Fabiano Goulart Marafon e Adriana da Cruz Jaime. Solicita que mande ofício ao excelentíssimo senhor Hilton Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, que informe a viabilidade de instalação de um escritório do PROCON em nosso município para atendimento regional. De acordo com a lista de inscrição dos oradores, deixo livre a palavra ao vereador Rogério Barqueiro. Boa noite a todos. Tem uma resposta aqui do Executivo, ofício número 62 a 84 de 2025, enviados pelo senhor prefeito em resposta aos senhores vereadores. Concedo a palavra a André Rogério Barqueiro. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar essa reunião da Câmara, para parabenizar o pessoal, a organização que fez o evento esse final de semana em Jandaia. Nós tivemos aí o Enduro Hard in Rio e movimentou bastante nosso comércio, movimentou a parte hoteleira, postos, restaurantes. Então, o pessoal da organização está de parabéns pelo que fizeram. Um evento que praticamente de dimensões internacionais, tivemos pessoas aí de Costa Rica, do Paraguai, Portugal. Então, para a cidade isso é excelente. E que eles saibam que pode sempre contar com a gente. E mais uma vez, parabéns para a organização. Concedo a palavra ao vereador Michel. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os companheiros, aos presentes aqui no plenário e a você que nos acompanha da sua residência. Nós temos que entender que nós estamos aqui trabalhando pelo povo. E o que nós solicitamos aqui na Câmara Municipal nós precisamos ter uma resposta para poder estar levando até eles que nos pedem. Eu gostaria de pedir para o Executivo que eles fossem mais específicos nas respostas, né? Eu tive uma resposta a respeito de psicologia, atendimento de psicologia. Nós sabemos que temos uma fila parada com mais de 600 pacientes aguardando. E a resposta que eu tive é que o município tem funcionário concursado. O município tem sim funcionário concursado, 2, que não dá conta de atender, né? Então, assim, pelo menos que tenha uma resposta mais específica, que nos explique o porquê, se vai correr atrás, se vai tentar fazer alguma coisa diferente para estar atendendo a população. Outra questão foi em relação ao PSS, que foi realizado pelo município. Tivemos muita reclamação, tivemos muitas pessoas que vieram atrás de nós, questionando a forma em que foi feito a inscrição. No edital está bem assim, não está específico a questão de documentos. A resposta
para a população que fez a inscrição, não tem embasamento jurídico nenhum. Foi uma resposta das comissões que participaram, então não dá assim para saber, né, por que não foi acatado o recurso, né? Então pedi ao executivo, vou fazer o requerimento, vou mandar para o executivo, vou mandar para os departamentos, o que for preciso, para a gente poder ter uma resposta mais específica, porque nós estamos aqui para representar o povo e devemos levar a resposta para eles. Muito obrigado. Obrigada, Michel. Agora de novo, né? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da matéria em pauta na ordem do dia. Segunda discussão dos projetos 25, 20 e 25. Dispõe sobre a contratação em caráter emergencial, excepcional e temporário de cuidadores sociais para casa-lar, vinculado ao Departamento de Assistência Social, por meio de processo seletivo simplificado e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 26, 20 e 25. Dispõe sobre a denominação do pavilhão aberto do Parque de Exposições, situada na Sociedade Rural do Vale do Ivaí. Autor, Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Processo número 27, 2025. Reestrutura o quadro único dos servidores municipais, promovendo a extinção, alteração e criação de cargos de provimento em comissões, modificando o anexo 1 da Lei número 1405, de 26 de dezembro de 1991, e suas alterações, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Processo número 28 de 2025. Institui a função gratificada para empregados públicos contratados sob o regime da Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 003 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime Silva e André Rogério Barqueiro. Solicita ao Ilustríssimo Senhor Benedito José Púpio, Prefeito Municipal, atenção da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul para a promoção de uma parceria com o SEBRAE. Em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 004 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime Silva e André Rogério Barqueiro. Solicita ao Ilustríssimo Senhor Benedito José Púpio,
prefeito municipal, um estudo visando a contratação de uma empresa especializada na elaboração de projetos para o nosso município. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 005 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon, Adriana da Cruz Jaime Silva e André Rogério Barqueiro. Solicita ao senhor prefeito, senhor Benedito José Púpio, informações detalhadas sobre a reforma do pronto atendimento municipal médico. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 003 de 2025. Vereadores Fabiano Goulart Marafon e Adriana da Cruz Jaime. Solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio requerer informações acerca da situação dos poços artesianos que foram perfurados no município. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 004 de 2025. Vereadores José Mateus Barbosa, Michel de Azevedo Ferreira e Alexandre Costa. Solicita envio através de ofício ao excelentíssimo senhor Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, solicitando a inclusão da Vila Oral Paraíso no programa Asfalto Novo, Vida Nova. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 002 de 2025. Vereador Donizete de Oliveira solicita através de ofício excelentíssimo senhor Benedito José Púpio que coloque placas com o nome de ruas e de sinalização vertical no Jardim Morumbi de nossa cidade. Que também realize a pintura da sinalização horizontal das ruas do mesmo. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Requerimento. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 010 de 2025. Vereador José Marcos da Silva solicita ao senhor Benedito José Púpio, prefeito municipal, que realize a cessão de um carro da Prefeitura Municipal para a Casa Lar, Casa de Abrigo a Menores da Comarca de Andrade do Sul. Em discussão. Peço a palavra. Conceda a palavra. Marcos, realmente é uma questão que nós tivemos lá também e vimos a necessidade de ser atendido esse pedido. Por quê? São crianças, né, que precisam ser transportadas e não tem condições. Não tem um carro que possa estar colocando uma cadeirinha e estar transportando essas crianças. Então, assim, é questão de segurança, é questão de humanização. Parabéns pela solicitação. Obrigado, Michel. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 011 de 2025. Vereador José Marcos da Silva solicita ao prefeito, senhor Benedito José Púpio, que realize melhorias e readequações nas rampas de acesso às calçadas da nossa cidade. Em discussão. Gostaria de fazer uso da palavra, presidente. Concedo.
Teve várias reclamações, pedidos, né, de pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas, inclusive são essas cadeiras elétricas, né? As rampas que tem hoje, elas são bem íngreme, e aí quando chega enrosca, a cadeira não consegue subir, houve até queda. Então é um pedido aí que o familiar fez, até inclusive também fizeram um pedido em relação à linha férreo, né? Acho que, se não me engano, o Goulart já pediu que readequasse lá as linhas, que o menino sempre vem e enrosca a cadeira na linha, e se não tiver ninguém para tirar ele, é perigoso. E ele sempre, como mora na vila, ele sempre vem para o centro e enrosca na linha do trem. Então seria interessante, né, a gente ver aí, pedir para eles agilizar o conserto dessa linha e adequar as rampas aí que nossa população precisa. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 009 de 2025. Vereador Alexandre Costa solicita ao prefeito municipal, Benedito José Púpio, que autorize e disponibilize para o contribuinte a opção de pagamento do IPTU e outros tributos municipais por meio de cartão de débito e crédito. Em discussão. Gostaria de pedir a palavra, senhor presidente. Concedo. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer. Esse é um requerimento, eu até brinco, em conjunto com outros vereadores de outro município. A Apucarana também foi hoje para a mesa também, né? Quero agradecer e parabenizar aqui o vereador Moisés, né, de Apucarana. A professora Ana Lúcia também, vereadora de Maringá, também levou essa mesma situação para a mesa lá em Maringá. Por que parcelar o IPTU no cartão? Nós temos alguns usuários que têm talvez 2 ou 3 anos para trás, né? E eles gostariam, algum pedido deles também, não só na cidade, que eu falei, que outras cidades vizinhas, eles queriam talvez colocar os 3 anos, né, os 2 anos para trás, mais esse ano de agora, para parcelar em 10 vezes no cartão, para assim, entre aspas, né, ele eliminar a dívida dele, o que seria muito interessante para o contribuinte, né. É muito importante também falar, o presidente, não sei se na mesa aqui na casa já foi dito ou não, sobre o refis, né, sobre a isenção das taxas, tudo mais, do IPTU para o cidadão. Nós sabemos que o Executivo tem trabalhado nessa situação do IPTU, sim, e eu vejo uma forma de ajudar o cidadão que passa por um momento complicado, não só ele, né, todos nós passamos um momento complicado econômico, e você juntando aí de 2 anos para até 3 anos ali que seja, né, para parcelar no cartão, ficaria mais suave para o cidadão, e ele acaba limpando o histórico de dívida dele com o município. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 010 de 2025. Vereador Alexandre Costa solicita ao senhor prefeito municipal Benedito José Púpio que realize uma reforma completa no salão comunitário do Jardim Esmeralda de nossa cidade. Em discussão. Peço a palavra novamente. Concedo. Pessoal, assim, isso aí é cobrado muito de nós, né? Que passar no Esmeralda, pelo menos uma vez no mês ali, realmente, esse salão comunitário deles, na gestão passada, né, já veio para a mesa, né, através de algum outro vereador, e aí, infelizmente, não teve essa reforma. E hoje, vocês passarem lá, vocês vão ver que realmente está precisando com urgência dessa reforma, né? É um salãozinho ali que é bem na regiãozinha central deles ali do Esmeralda, tá? E a comunidade precisa muito desse salão, né? Para eles fazerem os eventos dele ali, angariar fundos para a própria comunidade, né? Então a gente pede ao Executivo essa atenção especial para o Jardim Esmeralda também. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 03 de 2025. Vereador Fabiano Goulart Marafon solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que realize a perfuração de um poço artesiano
onde está localizada a Capela da Estrada Velha para Marumbi, Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Fabiano Goulart Marafon, solicitando ao senhor prefeito Benedito José Púpio a limpeza do terreno localizado ao lado da Escola Municipal Carlos de Campos Dias, no distrito de São José, situada na rua Henrique Mondini. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 009 de 2025. Vereador André Rogério Barqueiro solicita ao senhor prefeito Benedito José Púpio que realize a manutenção das estradas rurais de nosso município com raspas de asfalto. Em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 001 de 2025. Vereadores Antônio Tadeu Rocco, Donizete de Oliveira, José Marcos da Silva, Fabiano Goulart Marafon e Adriana da Cruz Jaime. Solicita envio, através de ofício, ao excelentíssimo senhor Hilton Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, solicitando que informe a viabilidade da instalação de um escritório do PROCON em nosso município para atendimento regional. Em discussão. Gostaria de pedir a palavra, senhor presidente. Concedo. Tão logo vou votar contra. Nobre, Edil. Por que votar contra? Votar contra, não contra o PROCON. Contra a população não saber exatamente o que é o PROCON. Então, acredito que a gente tem que, em primeira instância, conversar com o cidadão, mostrar para eles por quê. Nós temos que tomar cuidado com o pequeno. O que acontece quando a gente fala de PROCON? PROCON é algo muito sério. Talvez você pequeno ou micro, ele adquire algum produto com você e ele pode achar na razão de voltar ali, mesmo que ele fez um mau uso, e falar, vou entrar no PROCON contra você. Então, a gente acaba lesando o pequeno. Então, eu sou contra a primeira instância, não contra o cidadão, não contra o PROCON. Contra a gente dialogar um pouco mais com os empresários sobre isso, mostrar para o pequeno, porque eu acho que quem sai perdendo nisso é o pequeno. Nós vivemos uma situação econômica muito ruim no município, não só no município, no Paraná, do Brasil inteiro. E hoje, se a gente for pensar em algo para lesar o pequeno, eu acho que não vai ser legal. Peço a palavra, presidente. Em questão desse pedido também, o Xande já deixou bem explicado. E eu, no momento, vou pegar o pedido, vou ler certinho e, no momento, deixo meu voto em aberto. Obrigado. Em discussão, alguém mais? Peço a palavra, senhora presidente. Concedo. Nós, vereadores, eu, Marquinhos da Ambulância, Donizete, nós não fizemos assim essa solicitação de improviso. Nós fizemos um estudo, nós entramos em contato com o secretário Santinho Roveda, nós tivemos as informações que município até de 5.000 habitantes estão colocando o PROCON. O nobre Edil, com todo respeito, falou em pequeno. Na verdade, a nossa intenção é justamente estar auxiliando o pequeno, porque o pequeno não tem como pagar um advogado. As causas mais do PROCON, como nós fizemos essa avaliação lá em Mandaguari, com o advogado Tiago, que nos recebeu muito bem, o que ele disse? Municípios como Jandaia, Bom Sucesso, Marumbi, Caloré, estão indo a Mandaguari. Quais são as causas mais de reclamações? Mais com telecom, telefonia,
tá? Alguma situação de aposentadoria, que eles não têm, o advogado não consegue pagar para fazer uma reclamação com essas entidades. O que acontece? Durante essa conversa, ele explanou o seguinte: de 30 anos aqui em Mandaguari, o comércio de Mandaguari só teve 2 atuações. 30 anos, vereador. Então, nós fizemos um estudo, sim, que a gente não ia colocar uma coisa tão importante, como já disse, que municípios pequenos estão aderindo, sem um estudo para comprovar a necessidade do PROCON em nossa cidade. Isso vai ser bom tanto para o comerciante, como para o usuário. Jandaia não tem que ficar deslocando na Mandaguari, vereador. Jandaia tem que ter um escritório aqui. Tem que atender a nossa população. Você sempre prega o atendimento à população, então eu peço para você, repense e vote a favor. Obrigado, presidente. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Seguinte, só me responde, o nobre Edil, você falou aí que você fez uma pesquisa com quem mesmo? Depois que você terminar, eu peço a palavra novamente. Pode, estou repassando a palavra para o senhor. Não, segue o trâmite. Não, eu só quero saber com quem você fez a pesquisa. Depois, quando eu pedir a palavra. Tudo bem. Encerrado. Continue em discussão. Nós, vereador Nobre Edil, nós fomos em Mandaguari e fizemos um benchmark com o advogado do PROCON, o chefe do PROCON de Mandaguari, que instalou o PROCON em Mandaguari há 30 anos atrás. Então, nós não estamos colocando um requerimento aqui na casa sem antes ter a noção do que significa esse requerimento. Na verdade, a nossa proposta é para atender a população, quem realmente precisa do PROCON. Tá? Então, nós tivemos essas orientações, nossos colegas, o Marquinho e o Donizete, estiveram presentes. E também, podemos abrir aqui, nós conversamos com o presidente da Associação Comercial para nos acompanhar nessa entrevista lá. Então nós fomos, porque ele já sabia da pauta que ia ser votada, eu retirei. Tá? A pauta ia ser votada, mas ele me procurou porque ele já ficou sabendo com antecedência. Infelizmente, eu não faria isso. Antecipar uma pauta antes de ser votada. Então alguém aqui abriu essa pauta, eu acho que é uma falta de ética. Continue em discussão. Peço a palavra novamente, presidente. Nobre Edil, até vi que você ficou um pouco emocionado. Peço desculpa se eu te ofendi, mas quando você fala Mandaguari, nossos votos são de Jandaia, nosso comerciante é de Jandaia. Então é isso só que eu quero frisar bem, tá? Eu acho que tudo que a gente for passar por aqui, a gente tem que conversar com a nossa população. É só isso, não estou brigando com ninguém precisa ficar exaltado e descansa o coração. Em discussão. Peço a palavra de novo. Eu não acredito em exaltação, já tive outras situações bem piores do que essa, viu, amigo Alexandre? Não acredito nisso. E outra coisa, é lei. É uma lei, você está entendendo? Vai ser votado. Se vai ser implantado, é outra situação. É lei nacional. Então, eu não tenho que fazer uma audiência pública com o pessoal para indicar essa lei. Não sei se você tem esse conhecimento. Essa palavra, presidente. Concedo. O nobre Edil Tadeu, o nobre Edil Donizete, né? Inclusive o presidente da Associação Comercial esteve lá com a gente, né? Que a gente quis fazer um estudo, ver como é que funciona, pedir explicação antes de implantar qualquer coisa que não beneficiasse a população ou às vezes prejudicasse o comércio. Então o presidente esteve lá com a gente, participou com a reunião, né? Ouviu, questionou algumas coisas, foi respondido e pelo que a gente vê ele saiu contente com o resultado da nossa reunião lá. E veja bem, a população mais humilde que precisa, né, dessa lei, eles saem daqui para ser atendido em outra cidade de outro município. Por que a gente não pode ter no nosso município, se é para o benefício da população mais simples, mais pobre? E não, pelo que a gente viu, a pessoa não chega lá, não é assim, vai processando, eles ouvem, né, os fatos, né, analisam, dão oportunidade do empresário, né, se entender com a pessoa lesada. Então não é abrir uma ação assim, já ir levando para o jurídico, não, tem toda uma conversação. Então eu achei interessante e eu estou com o nobre Edil.
Em discussão. Peço a palavra, presidente. Concedido. Como o Tadeu Marquinhos tirou que eu ia falar agora, a gente foi lá, Xande, com uma intenção de entender como que funciona o PROCON deles, né? Para a gente ver se teria condição de aplicar aqui. Conversei com vários empresários, até que da Associação Comercial estava junto, outro pessoal, conversei particularmente, são favoráveis à instalação do PROCON, principalmente para atender esse povo aí do baixa renda. As linhas telefônicas, esse povo que dá um trabalho, dá encrenca. A intenção nossa de Mandaguari foi se espelhar neles, ver o trabalho deles, que eu achei muito louvável quando ele falou, estamos 30 anos aqui, e ele fez uma autuação, duas autuações lá, em Mandaguari. Uma até ele citou uma oficina lá, né, Tadeu? Ainda foi dado várias oportunidades para o cara acertar negócio lá, R$500, e o cara não topou. Hoje ele tem que devolver R$8.000. Sabe, essa foi a intenção, sabe, Xande? De a gente aprender, viu, Matheus, como é que funciona realmente um PROCON. Tá ok? Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Só para finalizar novamente, ô Donizete, eu falei que eu vou levar o requerimento, vou analisar, tá? O meu voto está aberto ainda. Não... Em discussão. Peço a palavra novamente, presidente. Até peço desculpa. Eu acho que o amigo ainda não soube me entender. De imediato, a resposta é o quê? É sim ou não, correto? A resposta, até eu digo para o Matheus, a gente não pode deixar em aberto. Eu posso estar errado? Confere? Então, o que acontece? Hoje, de início, como vocês foram, eu não fui até lá conhecer, né? Vocês foram, eu não conheço, mas eu quero que a gente analise um pouco melhor, por isso o voto hoje é não, para analisar essa situação, tá? Para a gente estar no denominador comum, conversar com todos. Eu não vou votar por sorriso, não vou votar pelo grande, eu vou sempre analisar o meu voto, não vou chegar aqui e vou falar assim, ok, eu não estou abaixo de asa de ninguém, não dependo de ninguém, quem me votou aqui foi o povo, eu vou escutar o povo primeiro. Em questão do voto aberto, Xande, eu não recebi o requerimento, tá? Então eu tenho que analisar antes de votar sim. Para mim foi uma surpresa em questão desse do PROCON aí. Até estava falando com a André, eu tive um erro de sistema que a gente recebe os requerimentos antes e não recebi os requerimentos de hoje, né? Então eu tenho sim que analisar e ver sim. Beleza? Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra. Ô, pessoal, é só para explicar a questão do PROCON, tudo. Não é qualquer pessoa que chega no PROCON lá, vai conversar, o PROCON vai começar a processar todo mundo. Vai ser analisado caso a caso. E questão do voto aqui, o voto é aberto, é sim ou não. Ou pode ser abster. Então, o requerimento está sendo votado hoje, tem que ser sim ou não. Peço a palavra. Eu acho assim, essa não é a primeira pauta que vai ser polêmica e nem vai ser a última. Eu peço a vocês, quando forem trazer uma pauta mais polêmica, que a gente sente antes, converse, explique, para que chegue aqui, né, não aconteça esse tipo de situação. Nós sabemos sim, Fabiano, que o PROCON ele trabalha dessa forma, mas dependendo das pessoas que trabalham lá, eles vão poder prejudicar o município. Então, assim, é uma coisa de se analisar e a gente fica à disposição. Então, para finalizar, eu também voto contra. Continuemos em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Maioria, né? Não, mas... Desculpa, é que foi feito... Eles esclareceram a respeito do voto antes de colocar em votação. Então, teve dois
que deixou em aberto, né? Como se diz, é sim ou não, então eles optaram por o não. Então, foi aprovado pela maioria. Deixo livre a palavra ao vereador Marquinhos da Ambulância e, após o Marquinhos, o Alexandre da Vila Rica, o Xande. Excelentíssimo senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores e a todos que compõem essa casa no dia de hoje. Venho aqui, na presença de todos, a atenção às atribuições de vereador que me são concedidas por meio desta sessão. Manifestar o meu repúdio aos fatos que foram recentemente apresentados na mídia televisiva, especialmente a respeito acusação de estar utilizando o veículo público para fazeres pessoais. Também quero aqui afirmar para todos os presentes e principalmente para toda a população de Jandaia do Sul, em respeito aos meus eleitores que confiaram seu voto na minha pessoa, que os fatos apresentados na matéria veiculado no programa Show do Esporte do Canal 10, matéria vinculada, quando tive conhecimento foi no dia 13 de 3 de 2025, trata-se de matéria mentirosa, inescrupulosa, com um fim único de tentar prejudicar e desmoralizar a honra e a imagem e a conduta desse vereador aqui presente. A título de esclarecimento para a população de Jandaia do Sul, a quem tenho muito carinho e respeito, e também a todos os meus pares aqui presentes, venho explicar que as imagens apresentadas são imagens datadas de fevereiro de 2024, ou seja, 8 meses antes das eleições, a qual fui eleito com os votos de confiança dos meus eleitores nesta cidade que amo muito. Ainda assim, diante das fotos, imagens apresentadas pela mídia televisiva, as quais tentam induzir em erro a população, deturpando e visando exclusivamente denigrir a imagem desse vereador, portanto, venho informar a todos os interessados, principalmente aquelas pessoas que agem de má fé, que ao invés de procurar fazer seu trabalho com excelência e competência, perdem seu tempo criando notícias falsas. Informo que, junto com o meu departamento jurídico, estamos tomando todas as providências cabíveis para que haja a devida retratação por parte dos responsáveis em apresentar mentiras falsas, com fotos e imagens que não condiz com a realidade dos fatos. Eis que esse vereador sequer havia sido eleito à época dos fatos e que em momento algum agi prejudicando o município, tampouco utilizando-se de veículo do município e combustível do município para meus afazeres pessoais. Trata-se de matéria distorcida, mentirosa, falsa, inescrupulosa e desrespeitosa. Sabem os responsáveis que as medidas para a devida reparação civil, tanto os procedimentos legais, estão sendo tomados para que a verdade prevaleça e o verdadeiro culpado por esses fatos sejam responsabilizados civil e criminalmente. Finalizando essa fala, só tenho a agradecer a toda a população de Jandaia do Sul que confiou e me elegeu e confio no trabalho que venho fazendo. E acredito que a justiça deverá prevalecer tanto na esfera civil quanto criminal, com a responsabilização de todos os envolvidos, que buscam prejudicar o trabalho e a seriedade com que esta casa vem buscando trabalhar pelo povo e para o povo de Jandaia do Sul, e confiando assim nas autoridades competentes para a apuração dos fatos e para que haja a retratação e a condenação judicial dos
infratores e das pessoas envolvidas nesta matéria inescrupulosa. E resumindo, pessoal, essa pessoa aí que fez essa denúncia é a primeira pessoa que eu vejo que consegue viajar no tempo, né? Porque essas fotos foram tiradas em fevereiro de 2024, né? E as eleições foram em fevereiro, em outubro, né? 8 meses antes. O cara e lá na matéria ele fala que votou, inclusive ele votou em mim. Então o cara votou em mim, depois resolveu dar uma volta no tempo e ver como é que era a minha conduta e tirou essas fotos. Então isso aí é brincar com a cara da população aí. Você dá a palavra ao Alexandre. Bem, deixa eu voltar aqui na última tese, que foi um pouco emblemático para quem assistiu e tal. Pessoal, às vezes, pautas mais complicadas, digamos assim, é como o Michel disse. Eu vi que foi vários que fez o requerimento, não foi apenas um vereador, mas seria bom o diálogo antes de vir para a mesa. É como eu disse lá no começo, eu não conheço tão bem o PROCON, por isso que eu gostaria de um estudo melhor para depois votar sim. Já tivemos a situação do IPTU aqui, né? E deu no que deu. Então o que acontece? Então a gente tem que ler primeiro certinho, acompanhar. Não estou desfazendo de nenhum vereador, continuo aqui com a minha tese. Eu não vou votar em algo favorável sem eu conhecer. Vi que alguns nobres edil aqui foram até a cidade de Mandaguari e conheceu, né? E eu quero assim parabenizá-los, né, por ter ido lá, conhecido. Infelizmente eu não conheço, por isso que o meu voto continua sendo não, né, que não eu votei não, para que eu possa conhecer e levar até o comerciante e até talvez, né, a gente fazer uma matéria, usar o pessoal do marketing para poder explicar um pouco melhor o que é o PROCON, não somente para o cidadão, também para o micro e pequeno empresário, né? Porque hoje, o que eles falam muito é do Celso Russomano, né? Que eles assistem na TV e tal, mas eles ainda não conhecem. Então, talvez a gente pode usar essa pauta para a gente explanar um pouco mais e levar até o pequeno, né? Levar até o microempresário, tá? Então, é isso que eu quero estabelecer para vocês. Não é nada contra ninguém, não é, mas eu gostaria de estudar antes de votar favorável a alguma coisa. Presidente, posso falar? Concedido. Eu quero só dar os parabéns também ao que o Michel falou sobre os PSS. Essa semana eu fiquei um pouco preocupado com todos, né? Nós com o nosso tipo de contratação pelo PSS, viu, Michel? Porque sabendo que o prefeito contratou 3 operadores de máquina, pá carregadeira, trator, de pessoas de fora do município. E eu achei um absurdo, porque nós temos operadores aqui em Jandaia que fez a inscrição lá na prefeitura e esse povo, simplesmente eu fui atrás para saber, disse que ele não atingiu a pontuação que precisava para realizar a contratação. Eu achei muito estranho isso daí, porque são pessoas que já trabalhou no passado na prefeitura com máquinas pesadas, trabalhou até há pouco tempo aqui, inclusive com a empreiteira Bueno, e essa pessoa não foi classificada para entrar a trabalhar na nossa prefeitura. Enquanto que foi pegar 3 de cidades de fora, não vou mencionar o nome agora. Tá? Então eu acho que isso daí, viu, Michel, teria que ser muito bem revisado essa questão mesmo, aí, porque eu não sei o que é que está acontecendo, se tem QI ou alguma coisa que está acontecendo. Outras coisas, viu? O Barqueiro, você que falou do poço, né? Você que falou dos poços artesianos, né? Ah, não, Fabiano, desculpa. Esses poços artesianos, Fabiano, como eu estou no setor da agricultura a minha vida, eu estou levando a maior burdoada em cima de mim, de todo mundo. Eu procurei o prefeito, ele falou, olha, eu não vou terminar esses poços. Se cada um, quem quiser ter água, que vai lá, faça o trabalho, contrata alguém particular para terminar isso aí, porque não foi compromisso dele. Realmente ele está certo, né? Foi uma coisa que o Laurinho fez lá no passado, furou e abandonou até agora, né? Então, a gente vai ter que pensar numa outra forma, ou chamar o dito aqui, que eu acho que seria importante, viu, presidente? Não só essa questão dos poços, a questão do PAN, essas estradas rurais, carreador, nós temos um maquinário que dá para atender todo esse povo. Está faltando
gerenciar os instrumentos de trabalho. Tá? Eu deixaria até para vocês pensarem, numa próxima reunião, a presença do Dito aqui, para ele esclarecer para nós esses fatos, por que está parado. O PAN é uma coisa primordial para a saúde. Nós temos que terminar isso até o final do ano. E como é que está lá, Michel? Você tem acompanhado? Parado, né? Parado, é o que nós vemos, todo mundo. E não foi falado lá que o negócio ia andar, que ia correr, não sei o quê. Então, eu acho que nós temos que fazer uma pressão em cima do Executivo para ver se nós conseguimos resolver alguma coisa. Ok? Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao Tadeu. Obrigado, senhora presidente. Só para nível de informações para os nossos amigos, colegas, nobres, para encerrar também o assunto, porque já foi votado, né, e quem votou a favor já se manifestou, quem votou contra, os meios de comunicação já estão aí, e daí o público vai julgar. Essa pauta é a pauta antiga já. E nós temos um grupo de WhatsApp que todo mundo tem a liberdade de acionar. Ô, fulano, como já foi feito. Fulano, o que é isso aí? Vamos conversar? Isso já foi feito. E nós também podemos utilizar mais esse grupo de WhatsApp, que é um grupo bom, um grupo correto, né, onde a gente também manda felicitações de bom dia e grava um aniversário e tudo mais, mas a finalidade é trabalho, fora os e-mails que tem. Claro que tem muita gente que tem problema com a internet, isso aí é louvável. Mas é uma pauta tão antiga que a pauta foi vazada. Então não dá para falar que não sabia, que não estudou. Entendeu? Já é antiga. E vazou, então não dá para falar assim, desculpa que não conhecia a pauta. É para encerrar. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, Tadeu. Antes de declarar a sessão encerrada, eu quero aqui dizer que as discussões se fazem necessárias, tá? Não só a nós, como também a todos que neste momento nos acompanham. E também durante a semana ou outros dias que vêm, às vezes, levantar uma discussão sobre o que houve hoje aqui. Então, ela se faz necessária. É nesse momento que, às vezes, a gente esclarece algumas dúvidas, tá? E outro ponto que eu queria deixar, em relação ao PSS, eu também gostaria que fosse um PSS interno, somente para Jandaia. Mas, infelizmente, eu não sei se é lei, o que é, que não pode ser feito só para os moradores de Jandaia. E daí a maioria que toma as vagas são pessoas de fora. Isso é PSS, é concurso, e infelizmente, seu Donizete, eu até levantei também essa questão, tá? Mas a gente pode sim, né, tá conversando, ver se teria outra forma. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? É só em questão do PSS, não é só eu, outros vereadores, pessoas, foi uma coisa bem desorganizada mesmo e tentamos ir lá, conversamos e tudo, mas ficou por isso mesmo. E essa questão de ser pessoas de fora realmente é lei, não tem como a gente interferir, mas de como ele é feito e como é feita a resposta, aí nós podemos sim. Obrigado. Então, nesse momento, declaro a sessão encerrada. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 24/3/2025. Uma boa noite a todos.